As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou mandar as minhas mágoas pras águas fundas do mar. Hoje à noite namorar, sem ter medo da saudade, sem vontade de casar. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou mandar as minhas mágoas, minha vida que parece muito calma, tem segredos que eu não posso revelar. Neste momento que a loja está completando 50 anos, é um marco importante na existência desse organismo afiliado em Fortaleza. Esse organismo afiliado, que foi criado em setembro de 1972, por iniciativa de alguns membros pioneiros que na época se reuniram e sonharam com o estabelecimento deste organismo afiliado que hoje que cresceu e está devidamente implantado em nossa cidade. Pois é, tudo aconteceu por eu ter tido contato com um fráter, cujo nome é José Campos de Moura, e que foi por intermédio dele que eu me interessei pela ordem. Eu nunca fui muito chegado assim a religiões, minha religiosidade era muito fraca, vamos dizer, né? E eu vi na Rosa Cruz alguma coisa que me interessava. E aí foi o começo. Então, eu perguntando para ele, aí eu perguntei para ele se ele conhecia alguns nomes de pessoas que a gente pudesse se organizar para a criação de um novo corpo afiliado. E ele citou alguns nomes e nós entramos em contato e fomos crescendo em número e em vontade de criar o corpo afiliado, até que formamos um número, eu não me lembro agora quantos membros. Aí fizemos uma petição, que era o procedimento legal, né, Márcio? E fizemos essa petição à Grande Loja, e a Grande Loja nos remeteu uma autorização, né, uma carta, parece que... Não me lembro bem como era o nome do documento. Eu sei que autorizava a gente se reunir em nome da ordem e criar esse corpo afiliado, que foi Capítulo Fortaleza, a morte. Eu tenho relação de alguns nomes, como Adalto, tem o Brisamar, tem Domingues, tem Helenira, ele conheceu a Helenira, Fiuza Gomes, Henriqueta, Judite, Luzinete, Maria José Rosa, muito interessante, muito participativa, Mourão, João Pereira Mourão, Otto, Pedro Correia, Roxana, Sara, Salles, também atuou muito, Tereza Freitas e Terezinha Saraiva. Essa Sora Maria José, viu? O Domingues, que ele não está mais entre nós, ele desencarnou. Além do Zé Campos de Moura, né? Que ele continuou, ele foi fiel o tempo todo. Em 1984, ela já funcionava em um prédio alugado, em uma casa alugada, na rua Adolfo Webster, perto da reitoria da Universidade Federal do Ceará, no bairro do Benfica, mas havia aquele anseio, havia aquela esperança, aquele desejo dos membros de terem uma sede própria. E isso aí se concretizou através da aquisição de uma propriedade, de um terreno no bairro da Maraponga, que já foi realizado por uma gestão anterior, na época em que o mestre do então capítulo era o frater Pedro Correia Filho,
naquela época, os membros se cotizaram e adquiriram esse terreno do frater José Fiuza Gomes. Da Senador Pompeu foi que a gente saiu e foi de lá que nós partimos para a compra do terreno. Ele tinha amizade com o frater Fiuza e sabia que o Fiuza tinha esse terreno lá em Maraponga. E ele sondou o Fiuza se ele cedia esse terreno para a gente e tal. E o Fiuza não criou problema nenhum, facilitou, pelo contrário, facilitou. E nós nos cotizamos e pagamos esse terreno. Posteriormente, começaram as obras para a construção do prédio onde funcionaria o organismo afiliado. E em 84, na gestão da Soro Terezinha Saraiva Leão, ela promoveu a transferência para a Maraponga. Saímos da Adolfo Webster, que era um local alugado, para uma sede própria. Isso foi um marco. Em 85 já, isso foi em dezembro de 84 que houve essa mudança, e em janeiro de 1985, o grande mestre, na época, o frater Charles Vega Paruca, fez o ritual de sagração do templo do que ainda era o capítulo Fortaleza. Pedro Corrêa anotou o nome de cada membro fundador, né? Pôs numa garrafa e botou essa garrafa no marco lá, no marco que era a pedra fundamental, onde hoje é uma pirâmidezinha. Não tem uma pirâmide? Ali está em uma garrafa. Se tiver acesso, você comprova essa história que eu estou falando. Na garrafa está o nome de todos os membros, né? Mas neste mesmo ano começaram as tratativas, começou o processo para transformação, para elevação do capítulo para a categoria de loja. Foram feitas 2 assembleias gerais, isso era uma exigência da grande loja, a realização de 2 assembleias gerais, com um número mínimo de membros estipulado, que era de 60 membros, para que pudesse haver a concordância, a anuência, o pacto desses membros para essa transformação do capítulo em loja. E finalmente, este evento aconteceu em julho de 1985, quando foi completado a última etapa, que seria a iniciação, a primeira iniciação ao primeiro grau de templo, para que a loja passasse efetivamente a existir como tal. E eu fui um dos que foram iniciados nesta primeira turma no dia 24 de julho de 1985. Inicialmente nós tínhamos apenas o terreno onde estava encravado o templo, o edifício do templo. Depois foram sendo adquiridos outros terrenos anexos para a expansão física, para o melhoramento das instalações, que resultou no que é hoje um complexo. Nós temos de 3 edifícios que propicia um melhor funcionamento, com uma secretaria adequada, com um auditório devidamente equipado, com as instalações da tradicional Ordem Martinista, com as instalações da OGG, que é a Ordem Guias do Graal. Enfim, pelo trabalho que foi iniciado por esses pioneiros, por esses sonhadores que tiveram esta iniciativa de criar um organismo afiliado em Fortaleza em 72, essa chama, essa tocha foi passada de geração a geração e foi criando o corpo, foi ampliando, foi cada vez mais crescendo para chegar nesses 50 anos que estamos comemorando agora. Os organismos afiliados são extremamente importantes porque eles permitem, principalmente, a realização
da tradição Rosa Cruz, perpetuando as nossas iniciações. Ou seja, a tradição Rosa Cruz é perpetuada principalmente pelas iniciações. Mas um organismo afiliado, um núcleo de Rosa Cruz, não é só a realização, não se constitui só na realização de iniciações. Ele tem atividades culturais, ele tem atividades sociais. Então, a iniciação, a socialização, a humanização, o aspecto cultural são elementos chaves que eu acho que o próprio Dr. Spencer Lewis tinha em mente quando ele organizou a ordem a partir de 1915 dessa forma estruturada. É o meu pensamento. Se empolgava mesmo, a gente era entusiasmado. Todos os participantes faziam questão sabe, de atuar com a sua, sabe, o máximo de... A gente sentiu o entusiasmo de cada um. E onde há boa vontade e onde há entusiasmo, normalmente o resultado é positivo. Eu frequento ininterruptamente, já exerci diversas funções, tanto ritualísticas como iniciáticas, já fui mestre da Loja Fortaleza, já fui monitor regional e essa experiência tem sido muito positiva na minha vida, tanto pessoal como profissional, como familiar, e tem promovido um crescimento constante através dos ensinamentos e das práticas Rosa Cruzes. É um livro pensador, é o místico dos tempos modernos que se preocupa com o equilíbrio da humanidade, faz um trabalho metafísico muito bonito, né? Justamente por conta dessa consciência que temos que é o melhor para nós, para a Irmandade e para o mundo, né? Nós temos que nos conectar com a divindade. E nessa conexão é que se faz o trabalho metafísico. A Loja Fortaleza ela é importante não apenas para os seus membros e oficiais, mas também para todos os membros do Ceará e de outros estados que podem vir a Fortaleza, que se torna mais próximo vir a Fortaleza para realizar as suas iniciações de graus. Então, a Loja Fortaleza, ela não apenas tem as suas atividades Rosa Cruzes, mas tem também as atividades martinistas e os membros da Loja Fortaleza podem fazer parte desse átrio martinista e participar das atividades martinistas dentro do seu próprio organismo afiliado. Atualmente ela está com um quadro bem renovado, com muitos jovens, muitos membros novos, e a cada dia tem mais pessoas interessadas a se filiar à ordem e também à Loja Rosa Cruz Fortaleza. Durante esses anos também ocupei a função de oficial de expansão da Ordem Rosa Cruz nas redes sociais, onde trabalhamos muito para poder atrair novos membros, novos afiliados, e tem funcionado. Durante este ano, nos últimos 2 anos, tem chegado bastante membros na Loja Rosa Cruz Fortaleza, numa faixa etária de 30 anos de idade. Então tem se renovado. Então ela se renova sem esquecer dos membros mais antigos, a qual ela tem honra de estar sempre se lembrando em todos os seus eventos, em todas as suas publicações. Sem os membros antigos não haveria a Loja Fortaleza, porque os membros novos é que vão herdando toda essa herança deixada pelos membros antigos. Então ela está em constante crescimento durante todo esse tempo. Bem, eu cheguei aqui na Loja Fortaleza, fui muito bem acolhida e eu buscava desenvolver melhor a minha pessoa, como na sociedade e na minha família e comigo mesmo. E busquei melhorar minha conexão espiritual. E assim está sendo. Uma das características do rosacrucianismo é o entusiasmo, é o trabalho, a dedicação que os
na vivência desse rosacrucianismo. E a história da loja, ela tem exemplos muito marcantes, no sentido de que as dificuldades, as limitações, os problemas, eles sempre foram superados por esse entusiasmo, por essa determinação dos Rosacruzes. Aliás, a gente não dá muita importância, mas a socialização que acontece nos organismos afiliados, Frater, ela é muito útil na vida dos nossos fratres e sorores. Então é importante que o organismo seja sempre muito bem apresentado, permita esse aspecto, vamos dizer assim, de humanização do contato. Sobretudo hoje, onde se fala em metaverso, onde se fala em realidade virtual, onde fazemos palestras via Zoom, via internet de modo geral, das plataformas existentes, o organismo permite, sobretudo, aquela oportunidade de você cumprimentar, de você abraçar, de você dar um sincero desejo de paz profunda. A mais antiga fraternidade do mundo é a Ordem Rosa Cruz Amorque, de forma tradicional, ou seja, ela tradicionalmente é a mais antiga fraternidade do mundo. Outra coisa que é interessante dizer também é na questão de que na Ordem Rosa Cruz existe um lema: a mais ampla tolerância na mais irrestrita independência. Ou seja, o membro, a pessoa que se afilia à Ordem Rosa Cruz, ela não é obrigada a deixar os seus afazeres na vida cotidiana, seja a religião, seja o seu trabalho, seja o seu lazer, para poder se afiliar à Ordem Rosa Cruz, se afiliar à Loja Rosa Cruz. Todo membro aqui tem os seus afazeres em casa, segue a sua fé, segue a sua crença, segue o seu lazer, tem um encontro com a família. Às vezes a maioria traz sempre a sua família para a loja, né? Então, outra coisa que é interessante é que a Ordem Rosa Cruz, ela também, as mulheres principalmente, assumem funções na Ordem Rosa Cruz. E, para ser sincero, as mulheres, elas atuam na maioria dos cargos. A maioria dos cargos são exclusivos das mulheres. Então a Ordem Rosa Cruz, ela atrai pessoas de todos os gêneros, vamos dizer assim, né? São muitas histórias, muitas pessoas que passaram aqui para que passasse essa luz de mão em mão, de geração em geração, para que hoje tivesse 50 anos desse grupo, dessa união, dessas pessoas e fazendo as coisas acontecerem. E os benefícios que todas as pessoas que estiveram aqui durante todos esses anos tiveram. É muito... Eu me sinto lisonjeada, eu me sinto feliz, me sinto integrada aqui neste lar. Vem se construindo um legado de fraternidade, de luz, de vida, de amor, de concórdia entre todos os membros. E o que eu penso que vai ficar na história da loja enquanto os 50 anos, porque 50 anos você pensa em algo como se fosse velho, mas na verdade nos 50 anos da loja ela vem se renovando. É uma renovação, é um novo fôlego para o nosso organismo afiliado, é um novo fôlego para os membros, é uma nova chama que se acende, é uma nova responsabilidade, é uma nova atribuição cinquentenária da loja, né? Ela atinge um status maior, com mais responsabilidade e também crescendo com alegria e fraternidade entre todos os membros. Diria para os fráteres e sorores novos, né, recém-chegado à ordem, que prosseguisse com entusiasmo, com boa vontade, viu? Porque é um caminho nobre, é um caminho de amor e nós só temos a ganhar com o ingresso na Amorque. Parabenizo a Loja Rosa Cruz pelo meio século, né? Meio século de existência.
foi muita luta, né? Parabéns mesmo, e ela está de pé e continuará, e os membros que virão trabalharão para que continue de pé. Ser Rosa Cruz é uma maneira de conhecer melhor o mundo, a natureza, a nossa essência como ser humano. O que é que nós estamos fazendo aqui nesse mundo? É ser um servidor do amor, porque a Ordem Rosa Cruz é a ordem do amor. Loja Rosa Cruz Fortaleza, parabéns pelos seus 50 anos de história. Parabéns para a Loja Fortaleza, 50 anos. É um fator de vida, de despertar, de encontrar consigo mesmo e procurar melhorar como ser humano, como pessoa e ter um entendimento maior do que é a nossa missão neste planeta, neste plano terreno. Sorte que eu me congratulo com os fratres e sorores, esses que fazem gestão hoje. Eu me congratulo com o grande conselheiro que tem liderado a região e quero dizer que eu faço votos que ela complete 50 anos. Nós que estamos vendo esse pequeno vídeo não vamos estar mais aqui, mas ela vai estar cumprindo a sua missão. Que assim seja. Paz profunda a todos. Então eu aceitei com muita alegria o convite do grande mestre, o Frater Hélio, para vir aqui celebrar junto com vocês esse aniversário. Mas refletindo sobre isso, eu pensei que não é só uma comemoração de um aniversário, como nós estamos acostumados a dizer. Eu creio que aqui nós vamos celebrar algo de muito importante, porque são 50 anos da loja e isso significa centenas e centenas de membros que antes de nós vieram, trabalharam, construíram, deram o próprio tempo, a própria energia, o próprio amor nesse trabalho com um único objetivo, aquele de criar momentos de harmonia, momentos de felicidade para os outros. E nós hoje estamos recebendo essa alegria, essa felicidade, que é fruto do trabalho de todos os fratres e sorores que vieram antes de nós e também dos que estão aqui hoje. Então eu me sinto privilegiado, estou muito feliz de estar aqui e me sinto ligado a todos esses fratres e sorores do passado e do presente, preparando o futuro. Então eu agradeço muito esse convite e estou muito feliz e desejo a todos a paz profunda.